E a polícia resolveu não investigar o caso. Eu vou contar um caso muito misterioso que aconteceu aqui no Japão. E a mídia ficou muito em cima da polícia para tentar resolver e solucionar o caso. Mas a polícia não quis investigar. É um caso bem famoso aqui, tá? Apareceu várias vezes no Japão. A mídia japonesa contratou vários videntes para tentar solucionar o caso. Então, assista até o fim. Pessoal, eu sou o Júlio, falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos e as coisas que acontecem aqui no Japão em geral. Eu faço esse canal com a minha cachorra Julie, tá? A Julie é uma chihuahua muito fofa, tá? Ela trabalha aqui comigo. Eu moro aqui em Tóquio e eu conto tudo o que ocorre aqui no Japão pra vocês. Siga a gente também lá no Instagram e na concorrente. Então, vamos lá ao caso de hoje, mas sem antes dizer que aqui no Japão está muito frio, tá? Estamos no inverno, faltam 2 meses para acabar esse frio desgramado que tá gelando todo mundo aqui, tá? Vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. Esse pai e essa mãe procuram desesperadamente a sua filha que desapareceu. Foi uma das maiores investigações de pessoas que desaparecem aqui no Japão. Será que a japonesa Nozomi, desaparecida, está dentro desse rio? O programa de pessoas desaparecidas aqui do Japão resolveu colocar todo o foco no especial Onde Está a Japonesa Nozomi. Retiraram toda a água desse rio para tentar achar os restantes do corpo da Nozomi. Todo mundo achava que a Nozomi estava dentro daquele rio. Peneiraram toda a água do rio, que tem em torno de 10 metros. E depois de 3 horas, os investigadores acharam vários sacos de ossos dentro do lodo do rio. E entre esses ossos acharam várias ossadas de porcos do mato no rio. E também algumas ossadas pareciam que eram de pessoas humanas. E os investigadores levaram todos esses ossos para análise. E o pai da Nozomi também estava tentando ajudar nas investigações dentro do rio. Ele estava com a esperança que a sua filha não estava dentro daquele rio. E sim, ela estaria viva em outro lugar. E assim, os canais de televisão aqui do Japão contrataram vários videntes de outros países que trabalham para a polícia. E a televisão também até contratou algumas pessoas que trabalhavam no passado no FBI para tentar solucionar o caso. E assim, 4 especialistas videntes vieram de outros países para o Japão para tentar achar onde estava a japonesa Nozomi ou onde estava o corpo dela. Esse programa de pessoas desaparecidas, ele contrata vários videntes de outros países para tentar solucionar o desaparecimento de várias pessoas aqui no Japão. E esses videntes trabalham da seguinte forma: eles pegam nos pertences das pessoas desaparecidas e sentem a energia da pessoa e começam a desenhar em um papel onde a pessoa desaparecida se encontra naquele momento. No passado, esse mesmo programa conseguiu solucionar e achar várias pessoas que estavam desaparecidas aqui no Japão. E algumas pessoas já estavam em outro plano e outras pessoas estavam vivendo com outras identidades escondidas por algum motivo. E assim como um caso de um japonês comediante muito famoso resolveu procurar o programa para tentar achar o paradeiro do seu pai que tinha desaparecido há muito tempo atrás. E graças a uma vidente que veio de outro país, conseguiu achar o pai desse comediante famoso. Inclusive, a própria vidente achou o estado, o endereço
e a casa da onde o pai desse vidente morava. E o programa tinha feito tudo isso ao vivo. E o público e as pessoas começaram a acreditar muito nessas videntes que vinham de outros países para encontrar as pessoas que desaparecem aqui no Japão. Essas pessoas que o programa contrata para achar as pessoas desaparecidas aqui no Japão, elas já trabalham no seu país para a polícia e para grandes investigações lá do seu país de origem, desvendando casos não solucionados. Outro caso muito conhecido aqui no Japão foi de uma japonesa estudante que tinha desaparecido. O programa contratou uma vidente que estudou todo o caso dessa japonesa desaparecida detalhadamente, e ela dormiu, e dentro do sonho dela, essa japonesa aparecia dizendo onde estaria o corpo dela. E assim que essa vidente acorda, ela começa a desenhar no papel as letras da cidade que ela sonhou, e também com um pêndulo ela vai até o mapa do Japão, parando no local certo de onde estava o corpo dessa japonesa estudante desaparecida. E assim o programa achou aonde estava essa estudante que tinha falecido e estava enterrada. E voltando ao caso, assim, 4 videntes que o Japão contratou para o programa disseram que Nozomi já não estava entre nós, ela já estava em outro plano. E alguns dias depois que esse programa foi para o ar, as investigações continuaram dentro daquele rio e não encontraram nada de vestígio que o corpo da Nozomi estava dentro daquele rio. O desaparecimento da japonesa Nozomi Yamaura, de 20 anos, ela morava no estado de Mie. Nozomi, no dia 16 de fevereiro de 2004, em torno das 8 da manhã, ela pega o seu carro e vai para o seu trabalho. Chegando no seu trabalho, ela pica o seu cartão às 8h19 da manhã. A Nozomi, ela era uma japonesa que ela não era muito boa de volante, mas como aquele dia estava frio e nevando, ela resolveu ir de carro. Geralmente, alguma amiga do trabalho dela levava ela de carro, ou algum chefe da empresa dela pegava ela para ela ir até o trabalho. E Nozomi trabalhava 10 dias naquela empresa, ela estava muito feliz. E naquele dia, no seu trabalho, ela fala para uma companheira de trabalho que ela estava muito feliz também, que tinha conseguido uma nova amizade com uma amiga. E assim ela termina o seu expediente na fábrica, e às 17h40 ela pica o seu cartão e vai embora. Assim que ela sai da fábrica, ela manda uma mensagem para sua melhor amiga dizendo que tinha terminado seu trabalho e estava indo para sua casa. Guarde bem essa informação. No trajeto da fábrica para a casa de Nozomi, algumas pessoas disseram que viram um carro derrapando na estrada e caindo dentro de um rio. Mas não teve nenhuma denúncia para a polícia e nenhuma investigação da polícia foi feita sobre isso. E nesse mesmo dia, às 21 horas, Nozomi ainda não tinha voltado para sua casa. E a família de Nozomi fica muito preocupada, o porquê Nozomi costumava chegar sempre antes das 17 horas e já era 21 horas e ela ainda não estava na sua casa. E assim a mãe de Nozomi liga para o celular de Nozomi, mas o celular de Nozomi dá fora de área e cai na secretária eletrônica. E assim a mãe da Nozomi continua ligando, mas o telefone infelizmente só caía na secretária eletrônica. E a mãe de Nozomi resolve ir na polícia efetuar um boletim de desaparecimento de pessoas. E depois da concretização do caso, segundo as investigações, descobriram que naquela parte onde o carro da Nozomi foi encontrado não tinha sinal de antena de celular. E assim, naquele dia, Nozomi não foi para sua casa. E no dia 17 de fevereiro, após as 9 horas da manhã, o chefe da Nozomi percebeu que Nozomi não tinha ido trabalhar e resolveu ir até a casa da Nozomi para saber o porquê Nozomi não tinha ido trabalhar. A mãe da Nozomi explica a situação para o chefe da Nozomi e os dois resolvem irem junto para a delegacia. Mas naquele mesmo instante, teve
um sinal de ligação no celular da mãe de Nozomi, que a Nozomi estava tentando ligar para ela. Deu 2 toques e desligou. E a mãe de Nozomi retorna a ligação, mas novamente ninguém atende o telefone. Mas novamente Nozomi não atende o telefone e dá fora de área novamente. E aí o chefe da Nozomi liga do seu celular para a Nozomi e ela atende. E o chefe da Nozomi pergunta: alô, Nozomi, o que houve? E ela responde: desculpa, eu estou passando mal. E ele pergunta: onde você está? E ela responde: estou na minha casa. E o seu chefe fala: o que você está falando? Eu estou na sua casa, aqui com sua mãe, e vou passar a ligação para ela. E a mãe de Nozomi pergunta: o que houve? E Nozomi responde: estava nevando. O carro derrapou e caiu dentro do rio. E Nozomi responde: está tudo bem comigo, não se preocupe. E a mãe de Nozomi pergunta: onde você está? E ela responde: não sei. E o chefe da Nozomi pega o telefone da mãe e fala: você não sabe onde você está? E Nozomi responde: eu não sei. E ele fala: o que tem ao redor de onde você está? E ela responde: tem um túnel e tem uma montanha e eu estou vendo algumas casas. E ele pergunta para ela: você está dentro do estado de Mie? E ela responde: sim, eu estou dentro do estado de Mie e estou vendo algumas casas. E ele fala: bata na porta de alguma casa e peça para tentar usar o telefone, e desse telefone residencial você liga para o meu celular pedindo o endereço, e assim que ele soubesse onde ela estava, ele iria buscar ela. E ela responde: sim. E a mãe de Nozomi relata depois no programa que pode ter a possibilidade que aquela pessoa que conversou com a mãe dela no celular talvez não seja a sua filha, e sim uma outra pessoa se passando por ela. E no dia 17 de fevereiro, às 11h54 da manhã, teve uma ligação da Nozomi para o seu irmão. E o irmão de Nozomi relata que a ligação estava muito ruim e não dava para entender o que Nozomi estava falando. E depois, os investigadores descobriram que naquela região onde o carro estava caído, dentro daquele rio, não tinha sinal de celular. E o pai da Nozomi, descobrindo que Nozomi tinha ligado para o seu irmão, ele resolve procurar o carro da sua filha na região daquele rio onde havia boatos que tinham visto um carro derrapando para dentro de um rio. E o pai da Nozomi procura no túnel, na montanha e nas proximidades da onde Nozomi trabalhava. E no dia 18 de fevereiro, às 20h30, o pai de Nozomi encontra o carro dela caído dentro de um rio. Mas Nozomi não estava dentro do carro. E assim a polícia do estado de Mie contrata 400 policiais para procurar ao redor daquele rio e nas regiões próximas para encontrar o paradeiro da Nozomi. Mas infelizmente não encontraram nada. E a polícia também fez vários panfletos para serem distribuídos em todo o estado de Mie. E Nozomi tinha sumido no dia 18 de fevereiro de 2004. E após 1 ano e 10 meses, no dia 2 de dezembro de 2005, a 300 metros de onde o carro de Nozomi foi encontrado, acharam ela em estado de decomposição. E visivelmente dava para ver que essa parte do maxilar tinha sido quebrado. E nesse local onde Nozomi foi encontrada, era um lugar deserto, no meio do mato, e só as pessoas que conheciam bem aquela região iriam naquele local. E naquele dia que o carro da Nozomi foi encontrado, a porta do motorista estava aberta e o colchão do airbag do carro estava para fora. Dentro do carro da Nozomi haviam várias latas de café, que não era o tipo de café que Nozomi costumava tomar. E do lado de fora do carro foi encontrado
a bolsa da Nozomi e a sua carteira. Segundo a perícia dos investigadores, dentro das almofadas do carro havia vestígio que alguém tinha deitado em cima daquelas almofadas ou utilizado as almofadas para alguém deitar. E foram encontrados várias manchas de sangue do tipo B dentro do carro, mas o tipo de sangue da Nozomi era tipo O. E aquelas latas de café que foram encontradas dentro do carro não era o tipo de café que a Nozomi tomava, e descobriram também que aquelas latas de café só vendiam no trajeto que Nozomi utilizava para ir para o seu trabalho. No dia 2 de fevereiro de 2005, dois homens que faziam patrulhamento da associação do bairro que encontraram o corpo da Nozomi. A faculdade do estado de Mie descobriu que aquela arcária dentária daquele esqueleto que estava ali naquele local era realmente da japonesa Nozomi. Segundo o relatório dessa faculdade, tinha uma grande possibilidade que alguém tinha apertado essa parte da Nozomi e quebrado seu maxilar. Mas infelizmente a polícia acha que não tinha nenhuma razão para colocar o falecimento da japonesa Nozomi como um tipo de crime. Resumindo, a japonesa Nozomi sumiu e depois apareceu após 1 ano e 10 meses. E a polícia do estado de Mie queria fechar o caso por algum motivo. Dentro da blusa que estava grudado naquele corpo encontraram um celular da Nozomi, mas não encontraram nenhuma informação o porquê o celular da Nozomi estava deletado. A memória do celular foi totalmente apagada. Guardem bem essa informação. O porquê a polícia do estado de Mie não queria investigar o caso da Nozomi, sendo que encontraram um tipo sanguíneo diferente da Nozomi dentro do carro. Encontraram também marcas de batom naquelas latas de café, que não era o tipo de café que Nozomi costumava tomar. E depois a polícia mudou a versão, dizendo que aquele tipo sanguíneo que tinham encontrado dentro daquele carro era o tipo sanguíneo da Nozomi, tipo O. Mas o porquê o carro de Nozomi foi encontrado dentro daquele rio, sendo que aquele trajeto do rio era o trajeto contrário da sua casa. E o porquê Nozomi tinha ido para aquele local bem afastado e bem fora do seu trajeto rotineiro. Depois das investigações, ficaram sabendo que naquele dia que Nozomi tinha conversado com seu chefe, naquela tarde, o seu chefe recebeu outra ligação, e assim que seu chefe atendeu a ligação, a Nozomi estava gritando por socorro e simplesmente a ligação caiu. E a mãe da Nozomi, ela dá a entrevista para o programa de pessoas desaparecidas, dizendo sempre quando ela conversava com a sua mãe, a primeira palavra que Nozomi sempre falava era mamãe. E naquele dia que ela conversou com sua mãe por telefone, a Nozomi não tinha chamado ela de mãe. E simplesmente ela acha que era uma outra pessoa que estava usando seu celular. Então ficou a grande dúvida: quem era aquela mulher que falou no telefone com a mãe de Nozomi? Provavelmente é a mulher do sangue tipo B que foi encontrado dentro do carro, e também a mulher que tomou café dentro do carro da Nozomi, deixando aquelas marcas de batom. E ficou também uma grande dúvida o porquê a polícia queria fechar o caso como caso solucionado. Hipótese 1. Tem a possibilidade também que essa mulher do tipo sanguíneo B viu o carro da Nozomi derrapando naquele dia e foi até o local e tentou salvar Nozomi. E essa mulher do sangue tipo B acabou fugindo do local para não se envolver no caso. Hipótese número 2. Pode ter outra possibilidade, como Nozomi ela não estava em um local, não tinha sinal de celular. Nozomi saiu do seu carro dentro daquela mata, procurando um sinal de antena de celular, e ligou para sua mãe e tentou ligar para sua família e acabou falecendo no local. Como era inverno, a neve deve ter cobrido o corpo dela e só foi encontrado 1 ano e 10 meses depois. Mas vocês lembram que quando acharam o carro da Nozomi, 400 policiais investigaram ao redor daquele local onde o corpo da Nozomi foi encontrado e não
encontraram a Nozomi, sendo que ela estava apenas a 300 metros do local do seu carro. E também foi constatado nas investigações que o corpo da Nozomi não tinha sido alimentado por nenhum tipo de animal. Então, isso significa que pode ter a possibilidade de alguém ter enterrado Nozomi naquele local. Hipótese número 3. É provável que aquela nova amizade que Nozomi tinha conseguido e tinha falado para sua companheira de trabalho que estava feliz por ter conseguido uma nova amizade. Essa mulher é do tipo sanguíneo B. E Nozomi, naquele dia que ela saiu da sua fábrica, ela foi ao encontro dessa nova amiga. E como naquele dia ela estava nevando, ela não iria ficar muito tempo com essa nova amiga. O porquê? Ela tinha mandado mensagem para sua melhor amiga de colégio dizendo que ela já estava voltando para sua casa. Tem a possibilidade de Nozomi ter brigado dentro daquele carro com a sua nova amiga e sua amiga ter quebrado seu maxilar. E depois Nozomi deve ter escorregado naquela parte do rio com sua nova amiga dentro do carro. E essa nova amiga pega Nozomi, leva para aquele local onde ela foi encontrada e enterra ela. Mas sem antes, essa nova amiga pega o celular de Nozomi, se passa por ela, conversando com a mãe de Nozomi e o chefe da Nozomi, para não deixar rastros e nem vestígio. E essa pessoa pega o celular da Nozomi de volta e coloca dentro do bolso da Nozomi, mas sem antes apagar toda a memória do celular. E quando o programa e a família contratou peritos particulares, efetuaram um grande levantamento sobre o caso. E já que a polícia já tinha devolvido o carro da Nozomi para sua família, esse perito que está investigando o caso, ele vê várias marcas de sangue e ele resolve levar para análises detalhadas. E esse mesmo perito faz um levantamento do teste do tipo sanguíneo do pai da Nozomi e descobriram que o pai da Nozomi tinha o sangue tipo O e a mãe da Nozomi tinha o tipo de sangue A. A junção desses dois tipos de sangue, o resultado é tipo sanguíneo O ou tipo sanguíneo A. E no carro da Nozomi foi encontrado o tipo sanguíneo tipo B, que não era o sangue da Nozomi. E o programa de televisão também fez várias análises naquelas almofadas dentro do carro da Nozomi e descobriram que o sangue que estava ali também era do tipo B. E o pai e a mãe da Nozomi têm a certeza que alguém tinha tirado a vida de Nozomi. Descobriram que quem estava dirigindo o carro da Nozomi não era ela, e sim essa pessoa do sangue tipo B. E na batida do carro, essa pessoa acabou se machucando, deixando várias marcas do sangue tipo B dentro daquele carro. E o pai da Nozomi e a mãe da Nozomi vai até a polícia para falar que aquele sangue encontrado era do tipo B, mas a polícia não aceita essa tese, reafirmando que aquele sangue que foi encontrado durante a perícia do estado de Mie confirmou que aquele sangue que foi encontrado dentro daquele carro era do tipo O. E a polícia não iria reabrir o caso e abandonou o caso. E assim ficaram várias dúvidas no ar. Na minha opinião, quem estava dirigindo o carro da Nozomi naquele dia pode ser filha ou mulher ou algum parente de uma pessoa muito importante aqui do Japão, ou uma pessoa da MAFIA, ou uma mulher que pagou muito dinheiro para MAFIA para não ser descoberta nesse caso. Provavelmente a MAFIA deve ter muitas relações com a polícia aqui do Japão, porque sempre que ocorre um caso muito famoso aqui no Japão e a mídia fica em cima, no final sempre acaba aparecendo um homem que tem relações com a MAFIA dizendo que ele era o culpado, se entregando, como já ocorreu vários casos famosos no passado, porque a sociedade japonesa
cobra explicações da polícia da solução de todos os casos, como o pai e a mãe da Nozomi tentou fazer. Com certeza, quando acham o culpado, tudo acaba ficando calmo em panos brancos. E a polícia acaba ficando bem vista na sociedade. E sem a mídia ficar pressionando. E a MAFA pode continuar efetuando as suas coisas ilegais completamente escondidas. E com certeza, algum dia, algum culpado vai aparecer dizendo que ele fez esse caso. E nesse caso da família do culpado, receberá um bom dinheiro por ter ajudado a MAFA. Depois daquele dia que a Nozomi desapareceu, a mãe da Nozomi continuou efetuando o pagamento do seu celular. Ela continuou pagando por 1 ano e 10 meses o celular da sua filha, por ter esperança que um dia a sua filha iria ligar para ela. Mas infelizmente isso não ocorreu. E o que vocês acham desse caso? É um caso bem comprido e foi muito complicado. E eu preciso que vocês ajudem com um like e um comentário. Uma pessoa, ela desaparece e depois de 1 ano e 10 meses é encontrado ela em um local que já tinha sido investigado. Não é muito estranho? Comentem aqui, por favor. Muito obrigado e eu vou ficando por aqui. E até o próximo caso. Sayonara!